Análise documental. Início disso é com o histórico da empresa. Histórico é muito vago, né, professor? Como assim histórico? Histórico do que é importante se analisar? O histórico de saída, tempo de saída, de entrada e saída dos candidatos, dos últimos funcionários daquela vaga. O histórico de avaliações de desempenho dela. O histórico, quem sabe, de treinamentos, entrevistas de desligamento. E o principal, que é o relacionamento. Você tem que dar uma olhada se existem documentos no sistema que apresentam feedbacks. Isso é muito importante, né? Porque o que acontece? Talvez você pense assim, não, mas cada funcionário recebe um tipo de feedback, participou de certos tipos de treinamento que não vão se repetir. Só que como você já estudou lá em análise do comportamento, o contexto, as contingências impactam e muito no desempenho. Então, conhecer esse contexto é muito importante, porque ele influencia demais no desempenho. Talvez até mais que o próprio funcionário. Olha o quanto isso é sério, gente. As contingências impactam demais no desempenho. Então, você tem que conhecer o histórico dessas contingências. Onde ele está? Nos feedbacks advindos das avaliações de desempenho ou não, nos tipos de treinamento fornecidos e nos resultados destes treinamentos, nas entrevistas de desligamento, caso elas tenham sido anotadas, ou seja, tudo que está documentado, você vai procurar. E, segundo ponto, observe os pontos críticos. O que são eles? São aquelas situações, aqueles momentos, aquelas competências que produziram um alto desempenho em certos momentos. E aquelas competências que produziram um baixo desempenho. Estou te dizendo assim, fique atento para avaliação de desempenho com pontos muito negativos ou muito positivos. Dê uma olhada no que fez com que as pessoas fossem mandadas embora nas entrevistas de desligamento. Dê uma olhada no que é a estratégia da empresa. Um documento que apresenta os objetivos dela. Dê uma olhada no que é que ela realmente está querendo e no que ela está conseguindo atingir. Você tem que fazer essa comparação, observando essa documentação e vendo o que é ponto crítico, ou seja, de alto desempenho ou baixíssimo desempenho. E o último documento, última coisa que você tem que observar são os processos que estão escritos, né? Você conhece procedimento operacional padrão? É uma das coisas que faz sentido ser observada agora, por exemplo. E outros processos da empresa, que estão documentados, é claro, no papel. Existe uns estudos de cultura organizacional que colocam a seguinte pergunta: o que está no papel é a realidade? Né? Existe a cultura explícita e a cultura tácita. A parte tácita é o não explícito. É o que está na cabeça das pessoas e que não é descrito com palavras. Então, quando você está analisando os processos, você vai observar o que é explícito. Mas é claro, se você estiver anotando, considerando o que é tácito. Você vai observar o que é explícito, tem
processo documentado, bonitinho, arrumadinho, mas considero que realmente acontece.